Olá, pessoal. Bem-vindos. Daqui a pouco já vamos iniciar a nossa live. Vou estar já inserindo aqui o nosso convidado de honra, o William. Ele já está aqui nos acompanhando. Já o convidei, agora é só aguardar ele aceitar. Olá, bom dia. Olá, Tudo bem? tudo, e você? Tudo tranquilo por aqui também. Que bom. Deixa eu tentar arrumar um pouquinho isso aqui. Deixar um Já, pouquinho mais centralizado. já ajeitei aqui. Espera só uns minutinhos para o pessoal dar tempo deles entrarem. Não, sem problema nenhum. Deixa eu ver se eu consigo organizar um pouquinho melhor isso aqui. Tá, ok. Só esperar uns minutinhos aí, pessoal, para a gente iniciar. Só para dar tempo do pessoal que quer a live. O áudio, vocês estão escutando bem? Se alguém puder estiver acompanhando, dá um ok. William, acho que o seu áudio está retornando, não sei o porquê. Será? Tá com algum retorno? Será? Deixa eu ver se... Melhorou? Uhum. Alguém pode falar se está tudo bem, o áudio certinho? Tá escutando? Obrigada. Estou escutando a gente, William. Perfeito. Tá ok. Obrigada. Preparado para hoje, William? Preparado. O dia inteiro, corona em casa. Pois é, todo mundo. Live virou o novo normal, né? É verdade. É uma Troca. nova palestra. Sim, Mas que bom, pelo menos há uma democratização do conhecimento. Acho bem útil isso. sim, Enquanto antigamente teria que alugar um local, teria que reunir todo mundo junto, há um dispêndio de tempo e de dinheiro, e assim você consegue transmitir o conhecimento da mesma forma, talvez até de maneira mais eficiente, com a praticidade de você estar em casa, né? Então acho que Corona trouxe algumas coisas boas pra gente. sim. Até o fato da gente conseguir até atingir mais pessoas, até do outro lado do mundo, né? Com um Sim, curso. obviamente, isso também é bem interessante. Bom, eu acho que eu já vou iniciando então, porque eu só vou falar um pouco do que é o ciclo, né? Para a gente introduzir. Bom, o que é o ciclo sustentável, então, pessoal? O ciclo sustentável ele promove a qualificação profissional a partir de workshops temáticos que integram a teoria e a prática. E além desse network que o workshop ele traz para a gente, o participante ele tem a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos, compartilhar suas experiências e aplicar tudo que aprendeu em visitas técnicas. Infelizmente, essas visitas técnicas do licenciamento ambiental a gente passou para aulas online, né, justamente por causa do coronavírus, mas a gente pretende, né, da questão do ETE, a gente manter essa prática que é só para setembro. Então, a princípio, no workshop que vai ter com o William, a gente vai ter a prática aplicada. Então, é mais um meio de conhecimento e aprender como que funciona a visita técnica, funciona como que é a prática de uma gestão de ETS. Bom, quem que são as fundadoras do Ciclo Sustentável? Sou eu, a Vitória, sou engenheira ambiental. A Renata, ela é engenheira química e fundadora do NRG Hub, que é o primeiro hub de energia do Brasil. A Ana Paula, também, que ela é minha sócia na Emergia, e ela é bióloga e mestre em ciência e tecnologia ambiental. Bom, quem está com a gente aqui hoje é o William Padilha. Ele é bacharel em engenharia civil pela UTFPR,
em gestão de recursos hídricos pela Universidade de Stuttgart, na Alemanha. Tem MBA em gestão de estratégia de negócios e diretor da Verve. Olá, bom dia a todos. Então, a Verve é uma empresa que trabalha com a gestão de efluentes industriais. Então, um pouquinho que eu vou trazer aqui é gestão de efluentes industriais, porque nós já temos bastante informação normalmente sobre efluentes comunais, né? Ou os efluentes que, por exemplo, Sanepar trataria. Mas a maioria de vocês estaria interessado e provavelmente vai trabalhar em uma ET industrial, uma ET de uma indústria, ou de um condomínio, ou de algum outro local como esse. Então, a Verve é especializada nisso, e é isso que a gente vai agora bater um papo, entender um pouquinho mais o que quer dizer essa operação e o que ela influencia no dia a dia de uma fábrica. Exatamente. Então, a gente vai conduzir com algumas perguntas para o William, né? E vocês podem, ao longo da live, fazer suas perguntas que a gente vai monitorando e vai respondendo ao longo do tempo. A gente tem um período de 1 hora para conduzindo tudo, e caso falte alguma resposta, a gente vai estar respondendo depois, a gente deixa até nos stories, ou em alguma forma para que vocês tenham a resposta do conteúdo. Então, vamos começar. Então, Miriam, quando a gente fala em gestão de ET, quais são os processos envolvidos nessa sistemática? Bom, antes de mais nada, um pouquinho de gestão do que é a operação, né? Então, o gestor, ele é algo mais macro. Então, ele pode ter sido envolvido, inclusive, na construção dessa ET, mas ele com certeza está envolvido nessa operação, nesse monitoramento desse funcionamento, e que ele continue funcionando por um longo período de tempo, né? Então, a longo prazo. Claro que esse gestor também vai lidar com aqueles perrenguinhos do dia a dia, né? No curto prazo. Mas ele é muito maior do que simplesmente a operação. Uhum. A gente pode dizer, inclusive, que a operação está contida dentro da gestão. Isso é, a gestão é um processo mais complexo que reúne várias ações. Então, o gestor ele é responsável desde resolver aquele problema pontual, mas também de resolver aqueles processos industriais, eventualmente causados por erros de projeto, diferença de evolução, por exemplo, nos parâmetros de efluentes e etc. Então, o gestor ele tem essa função mais macro. Em termos bem concretos, eu acho que a gestão envolve algumas coisas bem específicas. Então, primeiro é a gestão da segurança, uso de EPI necessário em cada ação, quer dizer, eu tenho que me preocupar lá na minha ET, se eu estou utilizando o EPI certo, eu tenho normalmente produtos químicos e o próprio efluente pode ser algo perigoso para a saúde humana, então eu tenho que me cuidar com isso. Saúde e limpeza obviamente muito importante. Manutenção dos equipamentos é algo que, infelizmente, aqui no Brasil a gente não está acostumado de fazer, né? Então, a gente vê as ETs, porque a ET, infelizmente, ela não é parte da produção da empresa. Então, a Coca-Cola faz Coca e ela tem uma ET de tratamento, que não é o foco dela, né? A Nabisco faz biscoito e ela tem uma ET de tratamento, que também não é o foco dela. Então, as ETs acabam relegadas à escuridão. Então, a manutenção também é crítica. E isso é a função do gestor da ET. Os testes mecânicos, hídricos, elétricos. Então, eu tenho que sempre manter a ET em boa qualidade. Realização de ligamento e desligamento da ET, o que pode levar um período de tempo. Por exemplo, se eu tenho um processo biológico, né, já é bastante complexo. Quando eu estou falando em processo físico e químicos é mais fácil, mas o processo biológico ele já é mais complexo. Então, ligar e desligar uma ET é um processo grande. Eu vou acompanhar as análises de performance, isso é muito importante, né, porque no final das contas, a minha empresa, o que interessa para ela é que eu estou tratando o efluente dela e descartando de maneira adequada. Então, eu acompanhar essas análises também é uma função do gestor, tanto na entrada quanto na saída. E a gente vai falar um pouquinho por que é muito importante você sempre conhecer o teu efluente mais para frente. A gestão dos insumos. Então, existem tratamentos que necessitam de certos insumos. Você gerir isso de maneira adequada é muito importante para que não faltem nem sobrem insumos. E por quê? No final das contas, a gente está falando de dinheiro.
Então, tratar efluente custa dinheiro e você gerir esses recursos adequadamente vai te fazer uma ET melhor e vai te fazer economizar dinheiro. E por último, não menos importante, a operação per se, né? Então, de acordo com os manuais, com as boas práticas, e eu acho que se a gente tiver mais uma oportunidade mais tarde, a gente fala um pouquinho mais sobre ela, o que é, né, as boas práticas, como é que a gente implementa isso no mercado. Legal, William. Então, quais são as principais dificuldades de operar uma ETE? Bom, primeiro a gente tem que se perguntar que ETE é, né? Então, existe uma miríade de processos que, combinados ou usados isoladamente, podem compor uma estação de tratamento de efluentes. Se eu estou trabalhando com esgoto doméstico ou efluente similar, eu tenho soluções já bem estabelecidas no mercado, são as mesmas lá de 1970, 80. Então, os problemas já estão bem delimitados, eu já sei o que está acontecendo, eu já tenho muita literatura sobre isso. O que começa a dar perrengue é quando a gente vai para a ET industrial, né? Porque aqui nós temos duas variáveis muito importantes. Primeiro, porque cada indústria produz algo específico, e isso vai criar um efluente específico também. Então, cada efluente, cada indústria tem o seu efluente. Mesmo indústrias muito similares, elas podem ter efluentes bastante diferentes. E o segundo ponto é como que a minha ET na indústria, porque a gente como operador, né, o gestor da ET, às vezes a gente não participa lá atrás da construção dessa ET. Então, que tecnologias, que processos foram escolhidos para tratar esse efluente? Então, eu já tenho, diferente dos efluentes, por exemplo, domésticos, que já são bem consolidados, eu tenho aí uma possibilidade bem grande de opções, né? Então, tanto porque os efluentes são diferentes e os processos também eu tenho mais opção. E quando me falam sempre, como é que eu vou operar uma ET? Sempre tem o espertão, né? É simples, pega o manual de instrução, manual de operação, né? Bom, até parece, né? Provavelmente você está trabalhando com uma ET que tem de lá de 1 a 20 anos, né? Que é normalmente a vida útil de uma programada de uma ET, algumas vezes até mais. Se essa ET tiver um manual, se ele não tiver sido perdido durante esses 20 anos, é bem provável que esse manual tenha pouca utilidade. Porque nesses últimos anos, essa ET sofreu tanta mudança, tanta adaptação, inclusive motivada porque o efluente mudou, porque os parâmetros de saída mudaram, porque a legislação ficou mais exigente. Quer dizer, essa ET ela se transformou o que eu gosto de chamar de uma FTE, que é um Frankenstein de tratamento de efluente. E aí que vem a realidade, né? A realidade é você trabalhar com esse teu Frankenstein, resolver os problemas, porque caso eles sejam críticos e você não resolva eles rapidamente, isso pode gerar um acúmulo, um backlog na tua ET, e isso para a produção de uma fábrica. Então, a gente, normalmente as ETs, elas não têm as pessoas não dão essa importância toda, e elas só dão importância quando parou o efluente de tratar e a fábrica não pode mais produzir, porque não tem para onde tratar o efluente. Então, é muito importante a gente trabalhar esses problemas da ET, né? E aqui, eu tenho a instabilidade de desempenho de ET, né? Normalmente ela está relacionada ou ao desalinhamento de condições reais, visto a capacidade com que ela foi implementada, e isso normalmente está ligado a uma concepção do sistema lá que é incompatível com a realidade ou com o efluente que eu tenho hoje. Então, lá atrás, eu fiz uma ET, há 10 anos atrás, que era para um efluente, hoje ele é outro. Eu tenho, às vezes, um processo ou um processo unitário que é super ou subdimensionado em relação à demanda real. Então, às vezes, a minha ET inteira ela funciona, mas eu tenho um gargalo ali, que aquele gargalo é o que me complica a vida. Eu tenho, às vezes, arranjos unitários que não estão corretos ou que precisam ser melhorados.
Então, a realidade de uma empresa, ela muda de tempos em tempos. Então, é importante que eu também adapte a minha ET a essa nova realidade da empresa. Às vezes, a minha ET também não dispõe de dispositivos de controle ou de flexibilidade operacional. Então, controle, eu já vi, hoje em dia é mais difícil, mas eu já vi o operador tirar pH com um copinho de plástico da ET manualmente. Hoje nós já temos sensores, hoje tem uma capacidade de controle muito maior, mas continuamos tendo um problema de flexibilidade. Principalmente que eu estou lidando com um processo físico-mecânico, né? Oi, William. De volta. Não sei o que aconteceu. Não, sem problema. Eu nem lembro onde que eu parei, acho que ali nos sistemas, nos problemas, né, relacionados ao sistema, né? Isso. Então, acho que um dos problemas que nós temos bastante também é a questão de arranjo tecnológico incompatível. Então, eu vejo isso com a VL, nós trabalhamos com plantas com um nível tecnológico bastante alto, e, às vezes, essa incompatibilidade com a capacidade de operação, tanto do cliente ou até mesmo do operador. Então, nós temos um problema hoje, a operação de ET no país, hoje, ser um operador de ET é uma profissão valorizada, porque nós temos poucos. Então, um bom operador de ET é muito valorizado. E ele vai começar a ser cada vez mais porque a tecnologia que a gente começa a implementar agora no Brasil, ela é mais alta e ela necessita de uma capacitação técnica própria. E ali, outro problema que eu posso ter é que também os equipamentos não têm a robustez que eu preciso. Então, às vezes, eu coloco um equipamento que ela é muito simples ou ele não aguenta exatamente o tranco. Isso é muito comum também, por exemplo, em São Paulo, um exemplo disso foi quando o estado de São Paulo começou a aceitar chorume nas estações de esgoto. Então, o chorume, ele ataca ferro, ele tem que ser com aço inoxidável, né? Então ele tem que ser trabalhado com aço inoxidável, porque ele ataca tudo. E quando eles começaram a colocar o chorume junto com o esgoto, eles acharam, não vai dar nada. Em questão de 5 anos, as ETs estavam sucateadas. Então, quer dizer, eu não tinha robustez suficiente no equipamento quando eu comecei a trabalhar. E agora eu acho que, assim, como a gente tem uma grande medida de projetos e processos, eu separei os problemas relacionados à gestão em 3 partes. Em fase líquida, fase sólida e fase gasosa. Porque quando a gente está tratando o efluente, a gente pensa, putz, mas sólido, gasoso, sim. Você tem problemas e você tem partes desse efluente que são sólidas e partes que são gasosas. Então, da parte líquida, que é a mais fácil a gente ver, né? Você tem um problema, por exemplo, com a deteriorização da qualidade do teu efluente final. Então, por algum motivo, você não está atingindo os teus parâmetros. E isso, obviamente, vai culminar no descumprimento de padrões de lançamento, que é a parte mais perigosa para a empresa, né? Ou para a pessoa que está descartando esse efluente. Você tem coisas bastante simples, como a formação de espuma. Quando você tem surfactante, você tem... Às vezes, eu já tive plantas onde a espuma tá voando pelo ar. Parecia aquelas festas dos anos 90 de espuma, mas claro que você não vai ficar nadando ali dentro, né? Você tem biofouling, que é aquela proliferação excessiva de algum tipo de biota no meu tratamento. Então, pode ser aqueles biofilmes que nascem dentro das tubulações, das membranas. Pode ser aquelas algas que nascem nas lagoas de estabilização. Eu tenho desbalance de pH. Então, dentro do meu processo mesmo, eu tenho, por algum motivo, o meu processo gerando um desbalance de pH que vai complicar a minha vida no resto da planta. Então, esses problemas são muito comuns e, apesar de a gente já ter uma lista de quais são os processos que causam isso, ele sempre causa espanto nos operadores. Os sólidos suspensos nos efluentes finais. Então, dependendo da tua tecnologia, você pode ter um carreamento de sólidos, o que é muito problemático, né? Principalmente quando você está fazendo descarte do efluente.
É uma coisa muito simples, mas muito chata, e normalmente é um problema no Brasil, que é o aspecto estético do teu efluente, que é desagradável. Vários países, europeus inclusive, eles não levam tanto em consideração isso. Então, aqui no Brasil, nós temos essa regra. Então, a cor é muito importante. Então, se eu tenho um chazinho ali, por mais que o efluente esteja limpo, por mais que ele esteja bom, se ele tiver aquele ácido úmico que deixa ele um pouquinho colorido, já dá problema. Então, isso é uma regra bem brasileira. Isso é uma coisa bem brasileira porque nós, se a gente não vê aquilo lá transparente como água, às vezes é mais contaminado do que qualquer coisa, mas se for transparente, está lindo. Proliferação de animais, moscas também acaba sendo um problema, dependendo do efluente. Agora a gente vai para a fase sólida. Então, problemas que eu tenho com a fase sólida dos meus efluentes. Eu tenho um lodo muito volumoso, com uma elevada umidade, porque dependendo daquela faixa entre 2 a 4, que às vezes você não consegue nem descartar como lodo, nem como água. Então, e você não consegue desidratar, quer dizer, você acaba tendo uma dificuldade de desidratar o lodo, acaba gastando muito dinheiro para fazer isso. Porque daí você vai ter que colocar muito reagente. Então, são todos problemas correlacionados, né? Volto a falar da questão do lodo, né? Da disposição desse lodo. Ele pode ser classe 1 ou classe 2, quer dizer, ele pode ter contaminações específicas que transformam ele em um resíduo classe 1 ou classe 2, né? Dependendo da contaminação. E isso muda muito o custo de disposição. Então, a gente volta a falar, a ET é sempre vista como um custo. Porque quando eu estou produzindo chocolate, eu vendo chocolate. A ET é o que custa para fazer o chocolate. Então, como gestor da ET, eu tenho que estar muito ligado e é muito importante a gente fazer a gestão dos valores, né, e do gasto por metro cúbico, que é uma coisa também que não é muito utilizado no Brasil. O custo operacional, ou OPEX, e o CAPEX, né, que é aquele custo de implementar uma tecnologia. Então, o TOTEX, que é a soma desses dois custos, também é muito importante que você seja avaliado quando você está fazendo uma ET. Você tem o excesso de escuma também, que é relacionado à questão da fase sólida, os odores do próprio lodo. Então, aqui no Brasil, não é só aqui, obviamente, mas em vários locais do mundo, as áreas industriais nas cidades, que antes eram longe, hoje estão dentro dos bairros, né? Então, nós temos essa proximidade. E quando eu falo em lodo cheirando, decantação e uma casa aqui do lado, eu tenho problema, né? Eu tenho problemas também com sedimentação, ou a má sedimentação. Aí eu tenho, depois dos cantadores, lodo sendo carreado, sendo descartado, isso também é muito ruim. Precipitação, sedimentação e deposição nas tubulações. Então, dependendo do teu efluente, eu já vi cristais de rocha crescendo dentro de tubulação de fábrica, por causa de deposição. Então, você corta o cano, sai um cristal de rocha, coisa mais linda. Então, assim, cheio de ametista do lado. E isso é deposição. Então, é engraçado, mas assim, eu já vi cada coisa de deposição que também é bem, bem interessante. Excesso de detritos da escuma ou do lodo também são partes importantes. E agora a gente chega na questão de problemas relacionados à fase gasosa. Eu acho que o mais claro de tudo isso é o odor, né? Acho que ninguém chegou numa ET e pensou, nossa, que delícia, que cheiro maravilhoso. Então, o odor é um problema bem grande da maioria das ETs. A gente tem que lidar com isso. Seja no planejamento, com o planejamento de, por exemplo, florestas ao redor, ou a plantação daqueles ficus, né, para evitar com que o odor saia. Isso daí na parte de planejamento. Mas eu também posso trabalhar isso na minha ET, que é a estabilização do meu lodo, a estabilização do meu processo, e até mesmo a escolha de processos que não têm odor.
Então, é óbvio que eu tenho, por exemplo, num processo aeróbico, muito mais odor do que num processo anaeróbico. Será que eu posso utilizar um em detrimento ao outro? Então, isso também é muito importante ser levado em consideração. Uma coisa talvez não tão clara, mas também bastante importante, e cada vez está ganhando mais mídia, principalmente aqui no Brasil, é a questão de produção de biogás através do efluente e de lodo. Então, o que era lixo, hoje produz energia. E isso foi muito valorizado um tempinho atrás, principalmente porque a energia estava lá num valor muito alto. Então, começou a valer a pena produzir energia com biogás. E as ETs são um local perfeito para fazer isso. Então, você pode virar uma fonte de dinheiro para a tua empresa, se você fizer isso de maneira correta. Mas a produção de biogás com baixa qualidade pode ser um perrengue. Por quê? Eu prometi para a minha empresa, eu achei todo o meu projeto que eu vou ter um biogás de alta qualidade, que eu vou queimar direto na minha caldeira, ou sem muita dificuldade, e no final eu não consigo tirar esse biogás da maneira ou com a qualidade que eu preciso. Então, acho que... e tem o terceiro ponto, que é bastante importante na questão da fase gasosa também, que é a corrosão. Então, nós temos bastante... Como a gente falou, a gente tem produto químico, a gente trabalha com ácido sulfúrico, a gente trabalha com bases também muito pesadas. Então, tudo isso é muito perigoso. E quando isso evapora, isso também fica mais perigoso ainda. Então, eu já tive um exemplo de uma ET onde o tanque de ácido sulfúrico explodiu e a ET não existe mais, porque ela foi inteira corroída. Então, olha a importância, por exemplo, de você ter a questão dos gases, da corrosão. É uma coisa muito séria. O maior índice de causa-mortes dentro de ETs, hoje no mundo, tanques enclausurados. Então, a pessoa entra dentro de um tanque, entra dentro de uma cisterna para limpar, para trabalhar e morre lá dentro. Por quê? Nós temos gases, nós temos falta de oxigênio. Então, assim, é algo muito importante também lidar com a questão gasosa dentro do tratamento do meio efluente. Bom, William, você falando assim dos problemas, você já veja que a gestão da ETE é um sistema à parte, né? Você trata desde o sólido, líquido, gasoso, você tem que entender de um complexo total ali. Não adianta você entender só da operação da ETE, tem que entender do processo a fundo, né? Para você realmente saber o que está fazendo. Com certeza. Falando dos problemas, a gente dá para ver nitidamente o quantos problemas a gente pode ocorrer dentro de uma ETE. E daí eu te faço uma pergunta, né? A ET, ela pode dizer algo sobre o processo de produção de uma empresa? Até porque a gente enxerga ela como algo à parte. Existe a produção e a ETE. Então, o que ela pode dizer para a gente? Então, isso é muito interessante, porque a ET te diz muito sobre o processo de uma empresa. Porque, no final das contas, todos os refugos líquidos da tua produção vão acabar nessa ET, e eles são uma amostra de quão bom ou quão ruim são os processos lá dentro da tua fábrica. Então, a gente já falou anteriormente que indústrias similares podem até ter efluentes bastante distintos, né? Porque o processo fabril, o tipo de matéria-prima utilizada, o modo de operação da fábrica e até mesmo o quanto eles erram, os problemas que eles têm na produção, isso influencia muito no que acontece no teu efluente, e isso é muito mais comum do que a gente imagina. Então, eu gostaria de passar uns casos bem práticos para mostrar como isso é importante dentro e como é que isso pode influenciar a produção de uma fábrica. Então, acho que o caso mais significativo que eu tenho é quando eu visitei uma fábrica de biscoitos lá no Ceará. E a fábrica que as máquinas estavam dando problema era o operador da ET. Quando o operador da ET ligava desesperado para eles, olha, tá vindo margarina no meu efluente. É porque as máquinas estavam desreguladas, estavam derretendo a margarina que ia no biscoito antes da hora e tudo estava indo para o efluente.
Sem esse aviso do operador, a produção ia lá horas, dias, sem detectar nada. Né? Então, é muito interessante como é que essas coisas bem pequenas, como é a gestão do efluente, podem interferir e podem saber exatamente o que está acontecendo lá dentro. Algo também bastante legal, fábrica de refrigerante, em geral, né? Há uma tendência a uma modernização. O país está passando por uma modernização das fábricas em geral. E toda vez que eu modernizo uma fábrica, que eu modernizo um processo produtivo, normalmente o meu efluente cai, né? O volume de efluentes cai. Por quê? Porque essas novas máquinas, elas já têm um sistema de recirculação, de reuso de água. Então, já é pensado, por exemplo, para um footprint de água, né? Uma pegada de água menor. Então, acho que as fábricas da Coca-Cola são um bom exemplo, mas de refrigerante em geral. Eu sei que a Coca-Cola tem a meta de produzir refrigerantes, por exemplo, a cada 2 litros que entra na fábrica, sai um de refrigerante. Então, essa é uma meta bastante ousada. Então, parece que, putz, mas a cada 2 litros sai um. Sim, isso é fantástico. Porque a média, em geral, era 5 a 8 litros de água para a produção de 1 litro de refrigerante. Então, baixar essa meta de 2 é algo fantástico. Mas o problema, quando você pega essas fábricas e você moderniza elas, por isso que eu falo, 2 fábricas da Coca distintas podem ter efluentes muito, muito distintos. Porque essa daqui foi modernizada, essa aqui não. Quando eu vou lá e modernizo essa fábrica e eu pego e eu tenho esses processos de reuso de água, mais eficientes, a contaminação, em geral, ela não some. Ela vai sair no mesmo volume. O volume de água caiu 3 vezes. Então, quer dizer que a concentração desse efluente aumentou 3 vezes. E aí é um processo que você acaba entrando. Se você é o operador daquela ET, você não tem nada a ver com a desgraça da fábrica. E eles decidiram modernizar, tá todo mundo feliz, batendo palma lá dentro, e você acabou de ter a destruição da tua vida, porque agora você tem 1/3 dos efluentes 3 vezes mais carregados. Então, como é que você vai trabalhar a tua ET para trabalhar com isso, né? E isso fala muito. Então, os efluentes e a gestão da ET fala muito sobre o que está acontecendo na montante, o que está acontecendo dentro da tua empresa. E eu acho que é bem interessante falar de um ponto específico, que são os aterros sanitários. Então, os aterros sanitários, quando você pega uma análise de chorume, que é um dos efluentes mais pesados e complicados de serem tratados, você vê lá, putz, tem uma DQO alta, uma DBO alta, quer dizer que tem uma alta carga de orgânicos. Que é a mesma coisa que eu tenho, por exemplo, uma alta carga de orgânicos numa produção de bolacha ou de macarrão. Qual que é a diferença, né? Primeiro que lá na bolacha, no macarrão, no refrigerante, eu tenho alta DQO, de alta degradabilidade, muito mais fácil de tratar. E eu chego nessa ET, eu já vou ver. Eu vejo esse efluente, quer dizer, eu leio esse efluente, eu vejo essa ET. É um efluente com alta degradabilidade, a produção é constante, porque o macarrão não muda, é sempre o mesmo macarrão. O nível de alteração é baixo, é relativamente simples de tratar. O planejamento da tua ET é simples, a gestão da tua ET, a operação, elas são mais lineares. Então, você consegue adaptar e trabalhar. Então, o que você vê na ET e como você planeja, você consegue ver através do efluente. Agora, você pega a desgraça de um aterro sanitário. Você pega uma análise de chorume, você vai ver alto nível de DQO e DBO, mas eles não são biodegradáveis, né? Então, eles são de difícil degradação. Então, já vem a primeira surpresa. Aí você tem alto nível de amônia, você tem contaminantes de diversos tipos. Então, um chorume já é um efluente muito mais complexo. E aqui a tua ET tem que ser mais, você tem que ter mais parcimônia. E é incrível o que você consegue ver através da análise do teu efluente e do que chega na tua ET. A inconsistência desse efluente, ele dialoga com o tipo de lixo e de resíduo
que está sendo depositado nesse aterro. Ele dialoga com a idade do aterro, porque o aterro é um maciço anaeróbico, com a temperatura, com a evapotranspiração da região, se choveu ou não choveu demais, quer dizer, lá no Rio de Janeiro, chove, o chorume de um aterro explode. Você vai em Fortaleza, não tem chorume, porque tudo evapora. E o mais incrível, você consegue até entender os hábitos de consumo de uma população através da análise do chorume e de como a ET trabalha esse chorume dentro de um aterro sanitário. Então, a gente pode perceber muita diferença num aterro na China, para um aterro na África, para um aterro na Europa, para um aterro no Brasil, simplesmente porque os hábitos de consumo de uma população são diferentes e isso vai refletir lá no teu efluente. Então, é bastante interessante como é que você consegue fazer isso. Com certeza, William. A gente teve a participação de algumas pessoas, né? Complementando até o que a gente tem falado. E cada ET, ela tem o seu processo. Cada uma, ela é particular. Então, tem que ser estudado, tem que ser entendido a fundo cada uma. E também, comentário, que a limpeza influencia muito também numa boa gestão, com certeza. O Juliano também disse, né? Até no processo lá que você disse da Coca-Cola, que diminuiu a alta concentração do efluente entrando agora na ETE. Que daí uma boa gestão de todos que participam desde a produção com a gestão da ETE se comunicarem, né? Participar desse processo de mudança. É bem importante. O Juliano também, ele faz uma pergunta. Quais são os indicadores que vocês usam para medir a disponibilidade operacional de uma ETE, OEE, MTBF e MTTR? A disponibilidade da ET em si? Eu não Isso. entendi. Bom, na verdade, as ETs que nós trabalhamos, então aí, assim, cada ET tem a disponibilidade calculada de uma maneira diferente, dependendo de cada um dos seus processos unitários, né? Então, eu tenho que ver gargalos, eu tenho que ver a utilização de tudo isso. As nossas ETs na VL, pelo menos, nós trabalhamos tentando sempre trabalhar com 95% de eficiência, de disponibilidade. Então, todo o processo, quando eu estou fazendo a minha ET, eu faço processos grandes o bastante para que, mesmo com as paradas trabalhadas, mesmo com toda a organização que eu tenho que fazer na ET, toda com a limpeza, tudo isso tem que ser apontado para que o tamanho da minha ET seja suficiente para ter lá 95% de disponibilidade. Então, assim, esse trabalho, quando você está trabalhando com uma ET já pronta, né, uma ET que você já existe, esse trabalho é bem mais complexo, né? Porque você vai ter que analisar cada processo unitário, ver a disponibilidade de cada um deles, e aí fazer essa conta no geral. Quando eu estou fazendo um processo pela primeira vez, quando eu estou fazendo design disso, eu posso contar todos esses processos que eu já sei que eu vou ter paradas, que eu já sei que eu vou ter manutenção, que eu já sei que eu vou ter indisponibilidade no meu processo. E aí sim, eu dimensiono a minha ET, às vezes 10, 15, 20% maior, para que eu não tenha essa indisponibilidade. Legal. Modularização também é uma forma de fazer isso. Entendi. Bom, e o que um bom gestor tem que entender sobre a ET? Bom, eu acho que a estabilidade da ET, eu acho que é o grande desafio para gestão e operação, né? Então, como a gente citou anteriormente, qualquer problema na ET pode levar a descumprimento de padrão de lançamento, aumento de custos e, em casos mais complexos, a parada da própria produção ou o abandono da própria ET. Então, às vezes, é tão difícil de manejar aquela ET que as empresas abandonam a ET, compram uma nova e fazem um novo processo. Então, acho que para você entender o que é ser um bom gestor, você tem que entender duas coisas básicas. A primeira é conhecer bem a tua ET. Então, conhecer cada processo unitário, que é, na verdade, cada parte do teu tratamento, como é que ele converte os contaminantes, de que maneira, se é física, se é reação química, se é biológica. Então, quer dizer, realmente conhecer cada processo unitário da tua ET e conhecer também as tecnologias utilizadas em cada uma dessas operações. Então, a primeira coisa é conhece-te a ti mesmo, entendeu? Conhece a tua ET.
É importante também, como para todo mundo, saber a sua história. Então, saber a história da tua ET, saber os parâmetros que foram utilizados no desenvolvimento dessa ET, conhecer as limitações dessa ET. Principalmente, se for necessário, você vai ter que contornar essas limitações. Então, conhecer a história é muito importante, né? Porque isso diz muito sobre a tua operação. E o outro ponto importante que a gente já falou é cada ET é específica porque cada efluente é específico. Então, diferentes tipos de efluentes necessitam de processos diferentes. Então, conhecer o teu efluente é tão importante quanto conhecer a tua ET. Saiba o que você deve tratar, como esse efluente se comporta, suas mudanças, seus extremos. E é importante que você saiba isso, porque aí você pode estabelecer, junto com o teu conhecimento com a ET, uma rota de tratamento adequada, mesmo que seja uma que fuja da rota inicial que você estava pensando, né? Mesmo que fuja do escopo inicial da tua ET. Essa capacidade de adaptação é uma virtude. E ela só pode acontecer se eu conhecer bem a minha ET, os meus processos, e eu conhecer bem o meu efluente. E agora eu queria dar uns exemplos de como isso pode afetar realmente o meu dia a dia. Então, isso também acontece em várias fábricas, produção de alimento, produção de cosméticos, questão de limpeza, né? As limpezas e as lavagens químicas na fábrica. Se você sabe, você conhece esse efluente, você vai saber que ele tem que ser reservado, porque ele vai ter que ser blendado ou tratado externamente, porque, em geral, esse efluente de lavagem, de limpeza, ele tem características muito divergentes do usual. E isso pode causar problemas gigantescos no teu processo de tratamento. Então, você conhecendo essa natureza do teu processo, tanto fabril quanto de efluentes, você consegue evitar esse problema. Outra coisa bastante interessante é quando você pode fazer um bypass de processo. Então, às vezes é possível você mudar a rota do tratamento ou simplesmente eliminar uma parte do tratamento quando teus efluentes não estão tão contaminados, por exemplo. Ou colocar um efluente em loop num específico tratamento para que haja uma maior decomposição de um contaminante ou de uma parte desse efluente. Então, conhecer esses processos e a capacidade de cada um deles dá a possibilidade de você utilizar eles de acordo com a sua conveniência. E isso, por um lado, pode trazer economia, quando eu estou falando daqueles efluentes menos contaminados, então eu gero um ganho econômico, porque eu não gastei dinheiro tratando eles de maneira mais pesada do que deveria. E, por outro lado, eu posso gerar também uma salvaguarda para a minha empresa, ambiental e juridicamente, né? Porque eu mantenho os padrões de qualidade de saída inalterados, mesmo que, por vezes, eu tenha uma maior contaminação de entrada. Por quê? Porque eu utilizei o meu conhecimento nessa ET para trabalhar de maneira diferente e, ademais do que entrou, eu consegui trabalhar isso de maneira legal. Então, assim, um bom gestor, ele conhece bem a sua ET, seus processos, ele conhece bem o seu processo produtivo, que está lá dentro da fábrica, apesar de que a gente é esquecidinho, mas a gente tem que aprender o que está acontecendo lá dentro, para conhecer o efluente que está vindo, e para que a gente consiga trabalhar de maneira legal dentro da nossa ET. Legal, William. Bem esclarecedor. E tem a Renata, ela está fazendo uma pergunta até que a gente já deu uma comentada. Ela gostaria de saber como integrar a ET à produção de biogás. E é viável isso? Viabilidade é algo que tem que ser caso a caso, né? Então, dependendo, normalmente, por exemplo, se eu te dar um exemplo rápido, produção de refrigerantes, de cerveja, de comida em geral, você tem uma grande possibilidade, uma maior possibilidade de integrar um processo anaeróbico para a produção de biogás e que ele vale a pena, que ele seja rentável. Mas isso você vai ter que analisar de caso a caso. Nós fizemos, a Verly fez um projeto na Ambev de Piraí, onde nós fizemos um reator anaeróbico gigantesco que produzia biogás. Então, ele produz hoje mais ou menos 8.000 metros cúbicos de biogás.
Isso é o equivalente, por exemplo, em energia para alimentar 10 mil casas. E lá, a produção de biogás, a qualidade, né, porque é só a cevada, né, então é muito biodegradável. A qualidade do biogás lá, a gente planejou atingir em torno de 65% de metano, a gente chega a 75, 80%. E com essa qualidade, eu não preciso nem passar pelo queimador, eu jogo direto na fornalha deles. Ele vai direto para queima. Uhum. Né? Então ele não precisa nem passar por um trabalho de melhoria, de retirada de água, nem nada, né? De vapor da água. Então, assim, quando você está trabalhando em uma regra de, né, mais ou menos assim, você trabalhar com metano, né, se você fizer um estudo e a produção de metano for acima de 50% no teu biogás, você já tem um biogás com qualidade aceitável para queima e produção energética. Se for abaixo disso, diria que provavelmente o projeto não para em pé. Mas aí você também vai ter que analisar a qualidade do teu efluente. Então, quanto mais você tiver matéria orgânica para ser decomposto, melhor para você. Né? Então, eu estou falando lá de 10, 20, 30, 100 mil de DQO, de DBO, ótimo para você. E sempre, né, anaerobicamente, que é a produção do metano. Beleza. A gente tem uma outra pergunta aqui. Alguma recomendação a respeito do efluente da caldeira? Há alguma restrição aí em incorporar esse efluente dentro da ET? Então, depende de como é que você gerencia, quantos ciclos você faz aí de reutilização dessa água, porque normalmente a água de uma caldeira, ela já é uma água super limpa, né? Então, ela só é descartada do uso da caldeira depois que eu já fiz tantos ciclos e ela já foi contaminada, e normalmente é questão de sais, né? Então, eu tenho um acúmulo indevido de sais e eu não posso mais utilizá-la na minha caldeira. Em geral, não há um problema de você passar isso por uma ET, mas aí, assim, que ET? O que você precisa tratar? Ou você precisa produzir água para a tua caldeira? A água de caldeira precisa ser de uma qualidade exemplar. Então, não adianta, se você pegar essa água da Sanepar, que é limpinha, sai da tua torneira, não é uma água para caldeira. Eu vou ter que fazer alguns processos para deixar essa água na qualidade adequada para colocar lá na minha caldeira, que é um processo bastante sensível. Então, eu não sei se... Eu não entendi exatamente se era para um lado ou para o outro a pergunta, mas já respondi dos dois lados. Legal. A Renata até comentou sobre o teu parecer sobre a questão do biogás, que ela acha super interessante. Projetos integrados são extremamente importantes para fortalecer a cadeia energética. Bom, a gente vai para a última pergunta agora, então se alguém quiser fazer mais perguntas aqui nos comentários, eu vou conversando com o William e vamos dar continuidade à nossa live. Então, quais profissionais podem realizar a gestão de uma ET? Bom, operador de ET por si só já é uma profissão, né? Então, você pode alcançar isso através de cursos técnicos na área, porém, existe uma ampla gama de profissionais que podem operar e fazer a gestão de uma ET. Desde engenheiro, principalmente químicos e ambientais, civis também, sanitaristas, até técnicos das mais variadas formações. Então, aí eu tenho técnico químico, ambiental também, trabalhando com a gestão de ETs. E é claro que a gente tem uma preferência por técnicos na área de operação de ETs, mas a realidade aqui no Brasil é bem diferente, né? Então, operadores de ET, atualmente, a maioria deles não tem uma formação própria para isso. Ou eles foram formados no próprio local de trabalho, com cursos internos ou de uma maneira mais empírica. Isso né, mão na massa. O cara foi lá e aprendeu com alguém que estava lá, com o gestor anterior, o engenheiro deu quem fez a ET deu uma explicação inicial. Mas essa é a nossa realidade aqui no país, né? E aí vem uma coisa muito importante, né? Que é essa experiência na sua própria ET. Não é incomum encontrar aqui no Brasil
alguém que esteja há 10, 15, 20, 30 anos dentro da empresa cuidando da ET. Então, é o seu João, o seu José, que ele aprendeu de maneira empírica por 30 anos como trabalhar na ET. A experiência dele de estudos, ele sabe o parafuso que dá errado, né? Ele é um troubleshooting humano. São normalmente profissionais muito compromissados, que tem que ser valorizado pelo seu trabalho e por esse pioneirismo natural. E é mais comum que vocês se imaginam, né? Então, às vezes eu chego numa ET, literalmente canudinho embaixo do sovaco, e esse cara dá um show, porque a capacidade dele de gerir aquela ET é surreal, né? Ele dá um show em qualquer gerente. Mas isso é claro que não muda a realidade que a gente está vivendo, que é essa onda de digitalização que está crescendo pelo mundo, e as ETs não ficam para trás, né? Então, as ETs estão ficando cada vez mais complexas, mais automatizadas e menos dependentes de operadores físicos. Não é que vai eliminar, é simplesmente retirar tanta dependência desse operador físico. E isso quer dizer que a operação e monitoramento à distância vai se tornar cada vez mais comum, né? Isso já é uma realidade. Então, a gente começou a live falando disso, como essa questão da pandemia mudou muita coisa, e eu acho que é uma força que não tem mais volta, né? E as ETs também sofrem disso. Então, nós já temos a própria Verve, a gente já opera remotamente 4 ETs. Então, nós só temos o operador local em caso tenha algum problema, em caso que eu tenha que lidar com alguma coisa de maneira específica. O resto é tudo remotamente. Mas isso quer dizer que nós teremos uma necessidade cada vez mais técnica no quesito de monitoramento e operação de ET. Então, a gente não vai ter 12 operadores, nós vamos ter 1 ou 2 mais técnicos, né? Então, aí vem a questão das formações técnicas para esses operadores. Então, eu morei bastante tempo na Alemanha, a Velha é de lá, e lá nós temos, a Alemanha tem essa cultura da questão técnica, né? Então, lá, para você ser um operador de ET, você tem que ter um curso técnico em operação de ET, além dos cursos especializados em cada tecnologia. Eu acho que em algum tempo isso aqui vai passar a ser a mesma coisa aqui no Brasil, né? Mas, de qualquer maneira, em vários níveis. Então, eu tenho operação de ET que são uma pessoa só, e eu tenho operação de ET que são 15, 20 pessoas. Então, ali eu tenho engenheiro civil, o sanitarista, engenheiro químico, engenheiro ambiental, os tecnólogos de várias áreas, técnico em produção, em química ambiental, em química, formados em gestão ambiental. E também nós temos aquele grupo que é formado em cursos técnicos especializados em tratamento de efluente ou em certas tecnologias, né? Então, hoje em dia, toda vez que eu implemento uma nova planta aqui no Brasil, uma nova ETE, normalmente o cliente contrata uma pessoa e a gente ensina essa pessoa a operar. Então, nós damos um curso de formação, isso leva aí meses para ser concluído, a pessoa sempre tem aquele manualzinho de operação, lembra que a gente falou que não serve para nada, tá lá, e daí o próximo operador aprende com esse, a gente tenta que não tenha tanto vício, né, mas vai acabando. E a gente tem também, por exemplo, na VL em específico, nós temos a possibilidade também do acompanhamento remoto, que é feito diretamente pela Alemanha. Então, nós temos aqui no Brasil também, nós oferecemos isso, que você tem o teu operador lá, se ele não quiser ou estiver disposto para operar, nós operamos remotamente. Então, isso parece uma coisa muito longe, mas já é uma realidade aqui no nosso tratamento no Brasil também. Sim, até o Juliano comentou aqui que o pessoal de automoção também, eles são muito importantes nessas ETs mais modernas, né? Inclusive, eu participei de um projeto de ETE que estava tudo a partir de painéis, literalmente, tudo moderno, e só tinha um único operador que fazia a verificação da entrada do efluente, apenas. Tinha um laboratório acreditado que fazia as coletas para monitoramento e só.
O restante era tudo monitorado a partir dos escritórios. Então, essa é a tendência, né? Com Não tem certeza. Acho que de não onde tem muita fugir. volta. Acho que o que é importante a gente lembrar, que a gente falou lá em cima, que é um dos problemas também, é trazer tanta tecnologia e acabar não conseguindo gerir essa tecnologia de maneira legal. Então, é um conflito que nós sempre tivemos no Brasil, né? A gente sempre trouxe muita tecnologia para cá. Eu mesmo, né? Eu pego meu iPhone, que podia levar a gente para a Lua, e eu mando WhatsApp. É a única coisa que eu faço ali. Então, com o Retis é a mesma coisa, né? Então, às vezes vem tecnologias muito pesadas e a gente não está preparado para usar. Então, toda vez que você vai trabalhar para fazer uma ET, ou se você vai escolher uma ET como empresa, lembre disso também, né? Não é comprar sempre melhor, é comprar o que você consegue gerir, pagar e que aquilo realmente sirva para você. Então, até dando um tiro no pé, né? Porque eu vendo coisas de alta tecnologia, mas assim, é muito importante a gente saber também essas nossas limitações. Com certeza, mas é tudo, como a gente já conversou, é verificado conforme a demanda. Não é que você tem uma alta tecnologia que você vai oferecer se não é a realidade do cliente. É tudo adaptável. Exatamente. Isso mesmo. Então tá. Então hoje a gente esteve aqui com o William Padilha. Ele vai dar o nosso curso de gestão de ETE, de operação de ETE para a gente em setembro, nos dias 9 e 10. E eu agradeço imensamente a live, até para o pessoal já te conhecer um pouco, Obrigado. saber um pouco da sua vasta experiência na parte de ETE. Obrigado. Agradeço a participação de todo mundo também. Não sei se você quer agradecer. Claro, eu acho que agradecer todas as pessoas que participaram da live, que vieram aqui prestigiar o nosso trabalho, o que a gente está fazendo. Obrigado, Vitória, também pela essa oportunidade também de passar um pouquinho desse conhecimento adiante. E lá em setembro, se Deus quiser, a pandemia já acabou, curso Tomara. presencial, né? Para a gente se aprofundar um pouquinho mais, um pouco nas coisas que a gente falou hoje, né? Então, hoje foi uma palhinha do geral, né? Mas tem muita coisa para a gente aprender lá em setembro. Com certeza. Tenho só uma última pergunta. O curso é focado em ETE industrial? Na verdade, assim, como eu falei lá no começo, a ETE para tratamento de efluentes é uma coisa mais simples. É óbvio que a gente vai passar sobre elas, né? Porque até mesmo, né, o lodo ativado, as tecnologias que são utilizadas para esse tipo de ET são as mais tradicionais e também são utilizadas na indústria. A gente só vai não só focar nelas, porque o foco ali, eu já tenho bastante conteúdo em livros, você consegue encontrar bastante coisa na internet. Então a gente vai trazer um pouquinho, acho que um pouquinho além, que é exatamente esse tratamento das ETs industriais, que já são um jogo mais complexo na questão de tratamento de efluentes. Legal. E também, a gente, como está fazendo nas outras lives, também não deixaria de fazer na do William. A gente vai deixar um cupom de desconto durante 48 horas de 50% de desconto. Então, quem quiser já se inscrever para o curso de setembro, a gente vai deixar nos stories o link das inscrições e também o cupom de desconto. Então, aproveitem, eu acho que vai ser uma grande oportunidade da gente aprimorar o conhecimento na parte de gestão PTE e também sugar ainda mais conhecimento do William, das perguntas e tudo mais. Creio que vai ser muito esclarecedor e também com muito conteúdo técnico riquíssimo. Tem uma última pergunta aqui, William. Estou aproveitando que o pessoal está fazendo e vai falando. Perguntaram, o lodo também gera bioenergia? Sim, sim. O lodo também pode gerar bioenergia. Inclusive, é uma das fontes extremamente ricas, né, para produzir o biogás, que aí sim, depois de tratado, depois de queimado, vou produzir energia. Mas eu posso fazer, sim, biogás através de lodo e eu posso fazer através do próprio efluente, dependendo da contaminação. Então, acho que um dos casos mais emblemáticos que eu conheci foi o caso de um aviário, um aviário e uma suinocultura que tinha na Rússia, e eles pegam todos os dejetos,
jogam tudo dentro de um reator e produzem biogás para aquecer metade de uma vila. Então, é bem importante e é possível de maneira restrita, sim. Ah, legal. Obrigada, William, por responder. Obrigado a todos. Muito obrigada, então, gente. Agradeço muito a participação de todo mundo, a participação do William, novamente, agradecendo. E vou deixar, então, o cupom de desconto lá no Stories e a gente se vê na próxima live. Obrigada. Fechou. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais.